Hoje nós vamos contemplar mais uma catequese sobre a vida de Jacob, que por sinal é a última que está concentrada só em Jacob. E esta catequese chama-se As Provações de Jacob, e vamos começar a nossa meditação com o capítulo 33 do Gênesis, versículos 18 a 20. Jacob chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, quando voltou de Padã Aram, e acampou diante da cidade. Aos filhos de Amor, pai de Siquém, comprou a parcela do campo em que erguera a sua tenda, e lá erigiu um altar que chamou El Deus de Israel. Portanto, com esta passagem que acabamos de ouvir, podemos dizer que terminou o exílio de Jacob longe da sua terra, de onde nasceu. Mas é interessante que, apesar do encontro com o seu irmão ter corrido bem, graças a Deus, porque o Senhor tocou no coração de Esaú, Jacob não quis ir viver com o seu irmão. O seu irmão foi para sair e Jacob foi exatamente no sentido contrário, foi para Sucote, e de Sucote dirigiu-se para Siquém. Realmente, apesar de as coisas terem corrido bem, Jacob não estava muito seguro, não confiava muito no seu irmão. Portanto, já que as coisas estavam bem, cada um na sua casa. Se nós continuarmos a vida de Jacob, logo a seguir, no capítulo 34, deu-se um acontecimento muito, muito, muito triste na vida de Jacob. Nós já vimos, quando falamos nos 12 filhos de Jacob, Jacob da sua esposa Lia, portanto a filha mais velha de Labão, Jacob teve a única filha, Dina, e um dia Dina saiu para ver as mulheres da terra, e quando ela estava realmente passeando pelas terras de Siquém, o filho de Amor, que foi ele que deu o nome à cidade, Siquém, ele raptou a rapariga e violou-a à força. Portanto, abusou dela, mas, apesar de ele ter feito isso, ele acabou por se enamorar dela e ele reteve a Dina na sua casa. E ele pediu ao pai para que ele negociasse com Jacob de dar a sua filha a Siquém. E então Jacob teve conhecimento disto. Como ele estava sozinho, os seus filhos estavam nos campos guardando o rebanho, ele não disse nada. Portanto, vemos que Jacob ficou altamente desgostoso, mas não é que houvesse um verdadeiro apreço pela virgindade como tal, porque a virgindade equivalia à esterilidade. Portanto, lembrem-se que nós estamos num tempo, o tempo dos patriarcas, que o objetivo era multiplicar. Portanto, o dom dos filhos, a bênção dos filhos, era considerado o maior de todas as bênçãos que Deus podia dar a um casal. Segue-se depois a água, que torna possível a vida, e também
é a água que fecunda a terra. Por isso, para a mulher, a maior honra é ser mãe, porque através da sua maternidade ela participa das bênçãos que Deus deu a Abraão. Portanto, vemos que não há um verdadeiro valor e apreço pela virgindade, mas, no entanto, se prezava muito a virgindade antes do casamento. Por isso, o grande exemplo no tempo dos patriarcas era Rebeca. Rebeca realmente nenhum homem a tinha conhecido e ela realmente veio desposar-se com Isaac e ela é o modelo neste aspecto. Não se fala de Lia nem de Raquel, provavelmente também eram virgens, mas de Rebeca, a Sagrada Escritura tem este cuidado. Também na lei de Moisés, principalmente no livro de Levítico, estava prescrito que o sumo sacerdote e os sacerdotes da tribo de Levi deviam casar só com uma virgem. Portanto, isto trata-se de uma pureza segundo a lei, não tem nada a ver com o valor espiritual. Portanto, estamos simplesmente a nível da pureza segundo a lei. Mas, claro, que quando uma jovem era violada, principalmente à força, isto era uma grande desonra para toda a família. E então, vemos que quando os filhos de Jacó voltaram do campo e o pai contou o que tinha acontecido, vemos que toda a família ficou consternada. E quando o pai de Siquém veio falar com Jacob para pedir o preço, o que é que ele queria de dote, porque lembrem-se, nós estamos no tempo dos patriarcas e é o noivo que dá ao pai da noiva um grande dote, ou em dinheiro ou em bens materiais. E uma parte deste dote o pai dá à filha no dia do casamento. Portanto, quando ele veio tratar do casamento, os filhos de Jacob disse: nós não podemos fazer isso porque vocês não estão circuncidados. A gente só dá a nossa irmã se vocês se circuncidarem, todos da família. E realmente o pai aceitou e todos os homens da família de Siquém, e ele também convenceu os habitantes da cidade, todos os machos, todos os homens, todos se circuncidaram, porque todos confiaram na boa fé dos jovens, dos irmãos de Dina. Só que eles estavam com maldade na alma. Quando estava no terceiro dia, porque vocês sabem que a circuncisão é o corte do prepúcio a sangue frio, e aquela ferida não sara de um momento para o outro, e então, quando estavam no terceiro dia da convalescência, Simeão e Levi, que são dos filhos mais velhos, eles pegaram espadas e mataram todos os varões, todos os homens que estavam deitados indefesos, sem se poder defender. Portanto, como também mataram à espada Amor e Siquém, e levaram Dina de volta para a sua casa. Também, não contentes de terem matado os homens, também os desnudaram, despiram-nos todos e ainda roubaram todo o gado aos habitantes da cidade, gado graúdo, gado miúdo, mesmo
o que estava nos campos e levaram todos os bens, como também as crianças e as mulheres. Portanto, provavelmente eles tornaram escravos as mulheres e as crianças, pronto, fizeram este ato que provocou em Jacob uma tal desolação que disse: vocês atraíram sobre mim a ruína, porque se os habitantes à volta de Siquém souberem a grande infâmia que vocês fizeram, eles se juntam e matam-nos a todos. Portanto, vocês vejam que vingança tão cruel, tão bárbara, tão macabra que fizeram Simeão e Levi. No Antigo Testamento, portanto, nós podemos dizer que vingar-se, estamos a falar no Antigo Testamento, era punir uma ofensa, é castigar uma ofensa, pagando mal pelo mal. Isto é que é vingança. E, portanto, no Antigo Testamento, a vingança tinha como objetivo restabelecer a justiça sobre um mal que foi feito. Portanto, se na lei de Moisés está proibido vingar-se por ódio, contudo, diz-se que é um dever vingar quando o direito for violado. Por isso, nós vemos que ainda neste tempo há um barbarismo muito grande, embora ao longo dos séculos a justiça passa do indivíduo, portanto, com o tempo não é mais a pessoa que foi ultrajada que pode fazer justiça, mas os legítimas autoridades que fazem justiça portanto, a sociedade, os governadores. E vemos que Israel, para impedir, para fazer um freio a este desejo de vingança, instituiu aquilo que é chamado o Goel. O Goel é aquele que vai vingar o sangue derramado. Isto é para os casos de assassino. Portanto, quando alguém era acusado de assassino, ele podia se refugiar numa cidade de refúgio. Quer dizer, ia viver naquela cidade que era escolhida para isso, em paz, ninguém ia o perseguir, até que fosse julgado. E no julgamento, se realmente, por meio de testemunhas, se provasse que ele realmente foi o assassino, então era o Goel que o matava. Era o carrasco, falando numa linguagem portuguesa, o carrasco. Portanto, o Goel era o vingador do sangue. Portanto, isto punha já um freio à vingança cega, sem fazer-se justiça. Também no livro de Levítico e no livro do Êxodo, eu já falei isto numa outra catequese, nós tínhamos a pena de talião, a lei de talião, que pagava-se olho por olho, dente por dente, fatura por fratura, portanto, pagava-se mal com mal. Mas punha-se limite à vingança. Portanto, não te podes vingar sem medida, não podes dar largas à tua crueldade, mas se tu sofreste um dano, só podes vingar-te
segundo o dano que tu sofreste. Portanto, em outros casos, a lei, portanto, já estamos em vários séculos mais tarde, a lei previa que o dano causado podia ser pago através de uma multa em dinheiro. Portanto, por maldade, alguém danificou um animal, um boi, suponhamos, em vez dele devolver à pessoa que ficou prejudicada outro boi, podia pagar o dano com dinheiro. Portanto, nós vemos que há aqui uma legislação que procura friar a crueldade do coração humano, porque vocês sabem, a nossa natureza humana, e ainda mais estamos no tempo antes de Jesus Cristo, está sempre inclinada para o mal. Ainda hoje, que nós já estamos 2000 anos depois de Jesus, ainda existe isto, a cena de vingança e a crueldade, e fizeste-me uma, eu faço duas. Portanto, vocês vejam que no Antigo Testamento, além deste esforço da lei para pôr termo, para pôr um limite a esta pagar mal com mal, também houve a preocupação que com o tempo educar a consciência, dar formação às pessoas. E que muitas vezes é isso que falta, das pessoas terem aquela formação que era necessário. Portanto, frente a estas normas sobre a justiça punitiva, nós temos outras passagens que falam da lei da santidade, que tem por finalidade atingir na raiz este desejo da vingança. Por exemplo, em Levítico 19 está escrito: não terás em teu coração ódio contra o teu irmão, não te vingarás e não guardarás rancor para com os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso nós já temos, graças a Deus, no Antigo Testamento, grandes exemplos de perdão, como José perdoa aos seus irmãos, como também David não se vinga de Saul, que o perseguia sem razão nenhuma. Perseguiam por inveja e por ódio. Mas é curioso que o mesmo rei David, ele não se vinga de Saul porque era ungido do Senhor, quando Semei o perseguiu e blasfemava contra ele, David matou, vingou-se. Portanto, vocês vejam como no Antigo Testamento as coisas são bastante frágeis. E é nos livros sapienciais, como o livro da sabedoria, ou dos provérbios, etc., é nos livros sapienciais que se incute no povo o dever de perdoar e não se vingar. Portanto, vocês vejam que no livro do Levítico ordena-se: não terás no teu coração ódio contra o teu irmão, nem rancor contra os filhos do teu povo. Portanto, contra os teus da tua raça, não deves ter ódio, não deves ter rancor. Mas com os estrangeiros, com os outros de fora, as normas já não são as mesmas. Portanto, vocês vejam como realmente a lei de Moisés é muito frágil. Como também há outro exemplo. Na lei de Moisés diz aos judeus: não emprestarás dinheiro ao teu irmão com interesses, com juros. Mas com os das outras raças podes levar os juros que quiseres. Ainda hoje acontece isso. Portanto, dentro da comunidade judaica, realmente há este cuidado de ajudar os pobres, as famílias mais
necessitadas, e realmente não há miseráveis nas comunidades judaicas, porque os que têm partilham, mas para com os de fora eles esfolam até, se possível, até aos ossos. Portanto, nos sapienciais, eles lutam para que não haja vingança, não haja rancor e também não se pague o mal com o mal. Portanto, o profeta Jeremias é um grande exemplo, que ele sofreu tanto da parte do povo, foi tão perseguido, foi ameaçado de morte e tudo, foi lançado numa cisterna para morrer lá de fome, atolado no lodo que havia no fundo. Jeremias entrega a sua causa ao Senhor, ele renuncia fazer justiça pelas suas próprias mãos. Mas ele tinha uma coisa: Senhor, que eu veja com meus olhos o castigo que tu lhes vais dar. Portanto, até que ponto este sentimento era verdadeiro e puro, nós não sabemos. Realmente, ele desejava que a justiça fosse restabelecida contra os seus inimigos, e Deus, só ele é que poderia fazer isso. Porquê? Porque só Deus é reto, só Deus é puro, só Deus é livre de todo o mau sentimento, de todo o pecado. Portanto, só Deus pode realmente exigir justiça para o inocente que sofre, naquela medida que só Deus sabe. Deus não tem nenhum exagero ou nenhuma falta de medida quando ele pune a injustiça. E esta coisa de Jeremias querer ver com os seus olhos, a gente não sabe até que ponto o seu coração estava completamente livre de más disposições, estava completamente livre de algum ressentimento, alguma raiva ou qualquer coisa. Mas Jeremias já tem uma coisa ótima: eu não vou fazer justiça pelas minhas próprias mãos, mas que o Senhor faça justiça no seu dia, na sua hora. O dia do Senhor, a hora de Deus fazer justiça, foi quando ele enviou o seu filho ao mundo e ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue como paga de todas as injustiças cometidas na humanidade até ao fim do mundo. E aqui é que se dá uma verdadeira reviravolta. Diz São Pedro na sua primeira carta: Jesus, insultado, não devolveu insulto. Portanto, a nossa lógica humana, a nossa lógica, tens que pagar o que me fizeste, esta maus desejos de vingança, ou has de pagar, tudo isto agora é confrontado com a cruz de Nosso Senhor. Porquê? Porque o Senhor suportou sobre o seu corpo, na sua paixão, as injustiças e o mal de toda a humanidade. Ele, o inocente, pagou por todos. Portanto, perante o mal, Deus responde com o perdão e a misericórdia. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Portanto, vocês vejam, a partir de Jesus Cristo na cruz, passamos a ter outra maneira de pensar, outra maneira de ver as provações e as permissões de Deus. E aqui há uma coisa muito importante, que temos que ter muita atenção
quando a gente diz, isto é a vontade de Deus. Atenção, nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Muitas vezes as coisas são, Deus permite que aconteça, não que Ele queira, Deus não quer o mal de ninguém. Deus permite o mal. Porquê? Porque nos deixa livres. Nos deixa livres para, com a nossa vontade, fazermos as decisões. Quais decisões? Rejeitar o mal e fazer o bem. Mas quantos, abusando da sua liberdade e da sua vontade, eles formam uma grande cruz sobre os ombros dos outros. É vontade de Deus? Não. Deus não quer o mal, nem que se faça o mal. Mas por que é que Deus permite? Porque Ele é todo poderoso e com a sua providência do mal, Ele sabe fazer surgir um bem maior. É por isso que Ele permite o mal. Com o tempo, sempre aquele mal vai resultar em bem. Com o tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E por isso é importante que olhemos para o sofrimento, principalmente as injustiças, as contrariedades que sofremos, temos que olhar isso agarrados à cruz de Nosso Senhor. Portanto, olhando para o crucificado e agarrado à cruz, o Senhor vai abrir às nossas dores um caminho de ressurreição. E principalmente o Senhor vai dar ao nosso coração chagado, sangrando, ferido, Ele vai dar paz e serenidade. E na paz de Deus, a gente consegue ultrapassar as montanhas que se levantam na nossa vida. Portanto, só esta atitude agarrada à cruz de Cristo é que nós podemos passar as provações e as permissões de Deus. Porque, infelizmente, neste mundo, sempre, em muitas situações, o mal ou a mentira ou a injustiça ou a calúnia parece que vence. Eu nunca me esqueço uma pessoa que dizia à outra, olha, 10.000 verdades minhas não contam nada comparando com uma mentira tua. Portanto, isso mostra como pode acontecer que aparentemente o mal vença, ou parece vencer. Mas com o tempo, vocês sabem que a vida é uma roda. A vida dá tantas voltas, e Deus acaba por repor o bem no seu lugar e desmascarar o mal. Portanto, nós vemos só Deus é que deve fazer justiça. Claro que no Evangelho, Jesus admite a autoridade civil para fazer justiça, os tribunais civis, e São Paulo também diz até aos cristãos para rezarem para aqueles que nos governam, para que governem o povo com justiça e equidade. Portanto, a história humana é sempre atravessada pela loucura da cruz, entre o trigo há sempre cisânia, e só Deus vai repor definitivamente a justiça no juízo final. Portanto, aí realmente o Senhor definitivamente
restabelece toda a justiça e na eternidade, no céu, acaba todo o pranto, ou toda a maldição, ou toda a dor, todo o mal. Para triunfar só e unicamente o bem e a santidade divina. Voltando à história de Jacob. Portanto, este triste acontecimento da violação de Dina esmagou o coração de Jacob e de Lia de duas maneiras. Primeiro, porque sendo ela a única filha que eles tinham, ela foi violada sexualmente por um estrangeiro, por um estranho. E ainda por cima, os seus dois irmãos mais velhos, Simeão e Levi, no fogo da sua juventude, tornaram-se assassinos de pessoas indefesas e ladrões. Vocês podem imaginar que sofrimento para aqueles pais. E neste sofrimento, nesta desolação e nesta possível vingança que podiam os habitantes à volta de Siquém fazer, o Senhor disse a Jacob: vai, sobe a Betel e lá estabelece-te, e aí edifica um altar. Portanto, todo o capítulo 35 do Gênesis é os preparativos desta peregrinação para Betel. O que é que Betel tem de importante para Jacob? Foi em Betel que Jacob dormiu, pôs uma pedra a servir de almofada, e aí ele teve o sonho da escada do céu, e aí o Senhor renovou-lhe as promessas que ele fez a Abraão e a Isaac. Portanto, para Jacob, Betel era um lugar sagrado. Ele mesmo chama a Betel, aqui é a porta do céu. Mas para fazer esta subida para Betel é necessário uma profissão de fé. Portanto, ele pede a todos os que, da sua família e todos os que o acompanham de deitarem fora todos os ídolos domésticos. E é aqui que Raquel dá os ídolos que ela roubou de seu pai. Portanto, todos os ídolos domésticos são destruídos e todos se comprometem a adorar o Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra. Portanto, nós temos aqui a profissão de fé no Deus único e também Jacob pede a todos que se purifiquem, quer dizer, que se lavem. Portanto, não só lavar o corpo, como também lavar as vestes, para que subam a Betel limpos. Portanto, trata-se sempre de uma pureza legal. E vemos que ao chegarem a Betel, realmente Jacob com a sua família, as suas mulheres, as concubinas, os seus filhos todos, e aqueles criados e todos que eles tomaram consigo, portanto, todos prestaram culto ao Deus vivo e verdadeiro, e ali em Betel, Jacob construiu um altar em nome do Senhor e Deus o abençoou. Portanto, o Senhor disse-lhe, lembrem-se que nós estamos no capítulo 35, o Senhor disse-lhe, o teu nome é Jacob, mas não te chamarás mais Jacob, mas será Israel. Eu sou El Shaddai, que é um nome de um atributo divino, El Shaddai. E o Senhor diz, sê fecundo e multiplica-te, uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis sairão dos teus rins. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaac, e darei esta terra a ti e à tua
posteridade depois de ti. Portanto, com esta renovação das promessas e com este encontro com Deus, Jacob realmente viu nestas bênçãos de Deus uma recompensa por todos os sacrifícios que ele passou. Já não bastava tudo o que ele passou em casa do seu sogro durante 20 anos, mas também, desde que ele entrou na terra prometida, passou por vários desgostos. Primeiro, a morte da sua esposa preferida, Raquel, ao dar à luz o seu filho mais novo, Benjamim. Também o seu filho primogênito, Ruben, quando o seu pai estava ausente, ele dormiu com a concubina do seu pai, dormiu com a serva de Raquel, portanto, cometeu o pecado de incesto, coisa que para Jacó ficou muito, muito triste com o seu filho, como é que ele se atreveu a dormir com a concubina de seu pai. A perda do seu filho José, que ele pensou que tinha sido comido pelas feras. Temporariamente, o seu filho Simeão ficou preso no Egito, como garantia que quando os irmãos fossem buscar outra vez trigo, trouxessem Benjamim, e com toda a dor da alma, Jacob teve que deixar partir Benjamim. Portanto, o filho da sua velhice, que custou a vida da sua esposa preferida, ele teve que se separar. Portanto, podemos imaginar como a vida deste patriarca não foi fácil, mas teve muitas lágrimas, E quando nós passamos por provações, e muitas vezes as provações vêm de onde menos a gente espera, nós nunca estamos preparados. Nunca. O demónio aproveita dessa situação para nos dar bem pelas orelhas. Na nossa tristeza, na nossa desolação, na nossa desânimo, quantas vezes a gente diz: se Deus está comigo, por que é que ele permitiu isto? Onde é que está o Senhor? Será que Deus não podia evitar que isto me acontecesse? As pessoas até em português dizem: que mal fiz eu a Deus para merecer isto? Isto é uma blasfémia. Também, será que vale a pena servir a Deus se a minha vida não é melhor do que aqueles que não creem em Deus, nem querem saber de rezar, nem de Deus, nem da igreja, nem nada? Portanto, o demónio não perde oportunidade para, se estamos em baixo, para nos pôr ainda mais abaixo, mais no fundo do poço. E como é tão importante a gente lutar com as armas da fé e da confiança em Deus. Em vez de ficarmos só a olhar para nós, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, temos que olhar para o Senhor. Senhor, tu sabes tudo. Toma conta, Senhor. Toma conta, porque eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho solução para isto. Toma conta, Senhor. E Santiago, no primeiro capítulo da sua carta, ele tem duas passagens que nos diz claramente porquê as provas. Até Santiago diz: alegra-te nas provações, porque a prova que é submetida à tua vida, à tua fé, produz a paciência. A paciência, acompanhada pelas boas obras, ajuda-nos a alcançar a perfeição. E no versículo 12, Santiago ainda diz isto: feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam.
Portanto, o Senhor não deixa de premiar aqueles que verdadeiramente passam pelos maus momentos, mas agarrado a Ele. Agarrado a Ele. Mas nunca se esqueçam que para todo o sofrimento, para todas as provas, todas as contradições, o Senhor abriu um caminho de ressurreição. Portanto, o Calvário, também o Calvário da nossa vida, não é o fim, mas o Calvário abre a porta para a ressurreição. Não há Páscoa sem Calvário. E não pode haver Calvário sem Páscoa. Portanto, o que tem a última palavra é a ressurreição, é a vitória de Cristo crucificado. Por isso, Ele é a nossa força, Ele é a nossa resposta, Ele é o nosso refúgio. Para todas as horas, e principalmente nas horas difíceis, Ele está mais perto de nós. Amém.